o Espírito revela para a gente. A gente pode até tentar se enganar. Não, poxa, eu fiz isso. Ah, perdão, eu não sabia. Mas antes de fazer, você sentiu no seu íntimo um incômodo para não fazer. Você foi caminhado, você foi direcionado a não fazer, mas você persistiu em fazer. Porque a gente sabe, aqui a Bíblia diz, olha, se tornou conhecedor do bem e do mal. Então nós sabemos o que é o bom, o que é bem e o que é o mal. Nós sabemos. E quando a gente fica meio assim, perdido, desorientado, o Espírito Santo ele vai sempre trazer esse incômodo para a gente. Não faz assim, não age assim. Só que a gente às vezes não quer dar ouvido. É interessante que às vezes a gente ouve as acusações do diabo com os sofismas dele no nosso ouvido, que ele sopra no nosso ouvido, ele não está na nossa mente, ele não tem poder para conhecer os nossos pensamentos, então ele não está na nossa mente, mas ele sopra no nosso ouvido. A gente às vezes acredita no sofisma que ele sopra no nosso ouvido, mas a gente não acredita quando o Espírito Santo se manifesta no nosso interior, trazendo um incômodo para a gente não fazer a coisa errada. Então a gente precisa ouvir o Espírito Santo, não é? Vamos lá, o louvorzão está tornando-se uma marca da nossa igreja. Então houve um acontecimento. Depois desse acontecimento que foi criada a marca da igreja. Depois desse acontecimento, depois da queda de Satanás, que a terra foi criada. Não. A terra era sem forma e vazia. E aí, amados, eu vou dar uma acelerada boa agora. Começa então a parte da criação. Lembra no versículo 1, não é? Lembra lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que aconteceu no primeiro versículo lá, gente? O que aconteceu? Recapitulando. O que aconteceu no primeiro versículo? O que Deus fez? Criou tudo. Certo? Ele criou tudo. E aí ele vem agora explanando, dizendo como que foi que aconteceu. Não foi de uma hora para outra. Levaram-se 6 dias. E aí existe uma luta intensa, uma batalha ferrenha para dizer que esses 6 dias são 6 dias literais, não são 6 dias literais, né? São dias de 24 horas, não são dias de 24 horas. Existe assim, um puxa a corda para um lado, outro puxa a corda para o outro. Quando chegar no céu a gente pergunta a Deus, mas dá para ter um entendimento que são dias literais, tá? Se a gente for buscar no hebraico, tá? A gente vai entender que são dias de 24 horas. Então começa a criação, tá? Mas isso é, sim, balela para Deus, isso em relação ao que vai acontecer. Vamos lá, então a gente viu aqui que Deus, ele diz que tudo que ele criou aqui nesse parâmetro, aqui nesse percurso aqui, ele disse que foi bom. E aí ele, quando cria o homem, ele diz que é muito bom. Quando ele termina a criação ali, ele diz que é muito bom, ficou top, né? Top das galáxias, que o pessoal fala, né? Ficou top das galáxias. Então que a gente possa ter esse entendimento. Nós somos, né, a coroa da criação. Agora, entenda uma coisa, para a gente fechar aqui e seguir para o final aqui já. Entenda uma coisa. Às vezes a gente acha que a gente não tem valor e o diabo está colocando isso na mente de muita gente, tá? Principalmente essa questão de síndrome de pânico, ansiedade, né? São quadros assim de saúde, tá? Isso é questão de saúde, tá? Mas também tem ali o cunho muito espiritual. Porque o diabo, ele quer que a gente se sinta assim, a gente não se sinta um nada, a gente não vale nada. Mas deixa eu falar uma coisa para você, você tem um valor muito grande para Deus. E o seu valor é tão alto que ele entregou o seu filho por mim e por você. A história de Deus, a história da Bíblia, a palavra de Deus, não começa com a queda de Satanás. É o que a gente viu aqui. Que algumas pessoas querem falar isso, que começa com a queda de Satanás. Não. A história do homem, a história que Deus cria para o homem, começa com Jesus Cristo.
a sua vida, né, a sua formação desde o ventre da sua mãe. É isso que a palavra de Deus fala. Quando você ainda não tinha forma, a sua história começa com Jesus Cristo. A história da humanidade começa com Jesus Cristo. É o que nós lemos aqui, João 1:1. Antes da eternidade, antes que fosse qualquer coisa, Ele estava lá, Ele criou. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Amém?